Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Horta, professor de Geografia, e estou aqui aproveitando esse espaço de tecnologia para a gente falar um pouquinho sobre as causas das chuvas no Rio Grande do Sul, obviamente sobre um olhar geográfico, né? O que trouxe, o que causou tanta chuva, tanta destruição no Rio Grande do Sul. Estou aqui falando em junho de 2024. O início das chuvas mais fortes são em maio, e em junho essas chuvas retornam. E para isso, eu dividi aqui o nosso bate-papo em dois pontos: fatores naturais, né? Causas naturais da natureza mesmo, e como que o homem atua para mitigar ou para acelerar esses processos, as consequências de destruição, né? Para a gente começar, eu deixo marcado aqui o fato que causa muita comoção, porque nós tivemos quase 200 mortos já no Rio Grande do Sul, mais de 10 mil pessoas desabrigadas. Então, são números assustadores e que, infelizmente, se políticas públicas não forem tomadas, eles tendem a retornar, né? Como eu falei, o vídeo, eu tenho a ideia de fazer um vídeo mais resumido mesmo, para os meus alunos, para quem se interessa pelo assunto. Eu espero que vocês gostem. Bom, em 15 dias de chuva, nós tivemos o equivalente a 5 meses de chuva. Ou seja, realmente choveu demais. Então a gente vai começar a falar um pouquinho dessas causas naturais. É, e aí no final a gente traça um paralelo com as questões antrópicas, né, causadas pelo homem. Bom, para começo de conversa, nós temos uma combinação crítica dessa quantidade de chuva que vai explicar essas chuvas no Rio Grande do Sul. A primeira delas, vou falar um pouquinho do El Niño. Explica aqui na esquerda do mapa. Bom, o El Niño, ele é um fenômeno que ele é causado, ele é explicado pelo aquecimento acima da média das águas do Pacífico, do Oceano Pacífico, aqui na costa da América do Sul. E eu não vou entrar no mérito da explicação hoje, que não é o objetivo, mas ele vai modificar toda a dinâmica climática do nosso país. Por exemplo, em anos de El Niño nós temos secas no Nordeste mais acentuadas, secas no Pantanal, como a gente está vendo, né? Isso é, infelizmente, uma característica típica do El Niño. O período lá da vazante do rio, ele é muito mais acentuado. E nós temos muitas chuvas no Rio Grande do Sul. Então, temos esse primeiro impacto aí, que vai ser da combinação que vai trazer essas chuvas para o Rio Grande do Sul. O segundo deles, nós temos a questão dos rios voadores. Os rios voadores, eles são basicamente, graças ao processo de evapotranspiração das plantas da floresta amazônica, essa evapotranspiração das plantas, junto com a evaporação das águas do Oceano Atlântico, elas vão se juntar, né? Temos esse processo, e eles vão ser soprados em direção à Cordilheira dos Andes, como tem aí nesse esquema do mapa. Ou seja, a Cordilheira dos Andes ela será uma barreira e essa umidade vai descendo a América do Sul e ela chega na região sul-sudeste do Brasil. Então já é muito comum no nosso verão aqui no Sudeste, né, por exemplo, estou falando aqui da região serrana do Rio de Janeiro, e na região sul do Brasil a gente receber muito essas chuvas dos rios voadores, da floresta amazônica principalmente. Então a gente já tem um primeiro ponto da importância da floresta amazônica para o meio ambiente, né? Por mais óbvio que seja, sempre é bom a gente reforçar esse processo. Então, se eu desmatar toda a floresta amazônica, eu já vou mudar toda a dinâmica climática da nossa região e do Brasil como um todo, na verdade. Bom, segundo ponto, o Rio Grande do Sul por si só. Então, nós temos ali, o Rio Grande do Sul, ele apresenta uma região de um clima subtropical. Então, ele é caracterizado por um verão quente, com uma atuação de uma massa tropical continental seca no verão, né? Que vem aqui basicamente Argentina, Paraguai, que mantém a temperatura bem elevada. E o inverno, ele tem a atuação da massa polar atlântica. Massa polar atlântica é uma massa polar, ou seja, fria, que vem da Antártida, e atlântica, que se origina no Oceano Atlântico. Então, o que acontece? A gente está no outono, né? As chuvas começam em maio, o outono é uma estação de transição, então essa massa polar atlântica ela estava tendo uma atuação
muito forte aqui no Rio Grande do Sul, ela traz frio para essa região, e como a gente tem outras massas mais quentes próximas ao Rio Grande do Sul, esse choque a gente vai ter os ciclones, que também são muito comuns nessa época do ano no Rio Grande do Sul. Ciclones esse, aliás, que trazem muita chuva. Então percebam, temos a presença do El Niño, ano de El Niño, os rios voadores e essa massa polar atlântica. Mas a gente sabe que a massa polar atlântica, ao mesmo tempo, ela tem uma atuação que ela vai se espalhar pela região sul do Brasil e chegar na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Mas o que acontece? Para quem vive na região sudeste, deve ter percebido que, ao longo do mês de maio, tivemos longos dias secos, de céu azul sem formação de nuvem. Ou seja, uma atuação de uma alta pressão atmosférica que não permite a formação de nuvens e que serviu como uma barreira mesmo, assim, um tampão, vamos dizer, que impediu que essa massa polar que estava no Rio Grande do Sul avançasse pelo restante da região sul e do sudeste do Brasil. Ou seja, a chuva que deveria cair, se espalhar por outros estados, ela se concentrou ainda mais no Rio Grande do Sul. Então temos aí um cenário que vai explicando, a gente vai desvendando, né, um pouco das causas dessas chuvas lá na região sul. Bom, somado a isso tudo, nós temos a questão topográfica do próprio estado. Esse mapinha aqui dá para a gente entender um pouquinho. As cores mais escuras são os relevos mais elevados, né? As formações montanhosas. Então, nós temos a região centro-norte, a Serra Gaúcha, famosa pelo turismo, como Gramado, Caxias do Sul, Canela, Nova Petrópolis, entre outras cidades. E na região, aqui pequenininho, está o Guaíba e a Lagoa dos Patos, o maior. Então, qual que é a tendência aqui? Os rios, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, os rios, que nós vemos tanto falar desses rios, Taquari, né, Pardo, entre outros, eles vão no sentido do Guaíba, próximo à cidade de Porto Alegre, e depois o Guaíba para a Lagoa dos Patos deságua no Oceano Atlântico. Então vamos desvendar isso aqui um pouquinho com calma. Muita chuva na região serrana. Então nós temos uma área de encosta, porque é uma serra, com vales encaixados, então, com vales nessas serras, muitas construções, o que vai tornando o solo pesado e possibilitando deslizamentos de terras. Associados a isso, esses rios vão abastecendo o Guaíba, e um parênteses muito importante, né? O Guaíba, o Lago Guaíba, o Rio Guaíba, ele é uma formação única. Ele tem um sentido único como um rio, com uma correnteza muito forte na sua parte central, mas ele tem um formato, uma formação de lago, por isso que é conhecido como Lago Guaíba. A cidade de Porto Alegre no seu entorno, com uma grande densidade urbana, né, muitas construções, o que traz transtorno quando a planície de inundação recebe muita água. Então a água veio da região serrana para o Guaíba e para o Guaíba para a Lagoa dos Patos. Bom, mas aí a gente se pergunta, então da Lagoa dos Patos, essa água deveria escoar diretamente para o Oceano Atlântico. Sim, só que a saída para o Oceano Atlântico ela é estreita e ela sofre uma barreira que são os ventos no sentido sul-sudeste. O que isso significa? Esses ventos, se a água está tentando escoar para o oceano, os ventos eles funcionam como uma barreira, empurrando a água para o sentido contrário, o que dificulta a diminuição dos níveis do Guaíba ao longo das semanas, como nós vimos nos noticiários, né? Porque, por mais que a gente tenha um processo de escoamento, ele foi muito lento e ele tem essa característica de ser lento por causa da resistência causada por esses ventos. Então, isso é importante também a gente marcar nessa região. E para falar um pouquinho sobre a atuação do homem, a nossa responsabilidade. O que nós vemos, na verdade, é que nós estamos cada vez mais modificando os aspectos naturais e acelerando essas chuvas e esses eventos naturais. Então, essas chuvas no Rio Grande do Sul não foi a primeira vez. Em setembro de 2023 nós também tivemos fortes chuvas e provavelmente teremos outros eventos se repetindo cada vez mais num tempo mais curto. Ou seja, precisamos pensar em soluções. Eu coloquei aqui
três responsabilidades, né? Responsabilidade humana: planejamento urbano, políticas públicas e consciência ambiental. Na verdade, só para a gente dividir, mas serve para a gente falar como um todo. Primeiro, a gente tem que parar de tratar a questão ambiental como se fosse uma questão de falar das plantinhas, da arvorezinha, na escola, como se fosse uma coisa muito pontual. Ela, na verdade, hoje, ela é a gente discutir a consciência ambiental, a gente trabalhar com políticas públicas, investir em soluções, é a capacidade também da gente permanecer mais tempo nesse planeta. Porque as consequências desses eventos climáticos, eles estão destruindo, estão trazendo destruição cada vez maior para toda a sociedade, não só para o Brasil. E quando a gente fala em política pública, é voltar mesmo verbas, ideias, planejar a cidade pensando nesses eventos. E não só achar que o desenvolvimento ele é apesar da questão ambiental, ou que a questão ambiental ela é menos importante para o desenvolvimento. E a gente vê que os países de ponta estão cada vez mais percebendo que essa discussão precisa estar até à frente de outras discussões essenciais. Atrelar isso a um planejamento urbano mais eficiente, menos destrutivo a tudo que nos cerca. Bom, acho que serve como um resumo. Qualquer coisa estou à disposição, podem deixar aí no comentário. Espero que vocês tenham gostado e que colabore para o estudo de todos. Forte abraço.